Oi, turma, como estão? Então, a partir de agora, a gente vai falar de progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, tá? Vamos falar da progressão do regime fechado para o regime aberto e depois da progressão do regime semiaberto para o regime aberto. Antes de falarmos, então, da forma como se dá a progressão de regime no ordenamento jurídico penal brasileiro, eu preciso que vocês saibam que essa forma de progressão, que a forma como os presos progridem de regime, foi sensivelmente alterada com o pacote anticrime que entrou em vigor agora em janeiro desse ano, tá? Antes da entrada em vigor do pacote anticrime, nós tínhamos uma forma de progressão de regime. Agora, pós-pacote anticrime, temos outra forma, bem diferenciada. Então, antes da entrada em vigor do pacote anticrime, nós tínhamos basicamente dois requisitos, tá? A regra geral era a seguinte: o sujeito que tinha uma sentença penal condenatória a ele imposta e uma pena privativa de liberdade para cumprir, na regra geral, tinha que cumprir 1/6 dessa pena, tá? Então, tinha que cumprir esse percentual de 1/6 da pena, era o requisito objetivo, e além disso, tinha que fazer jus a essa progressão a partir de uma análise de um bom comportamento carcerário. Então, por pior que fosse o indivíduo, né, tivesse um comportamento na sociedade altamente perigoso, se ele tivesse um bom comportamento carcerário, atestado isso pelo diretor do estabelecimento prisional e, obviamente, homologado isso, né, confirmado isso pelo juiz da VEC, que é o juiz da VEC que progride, que dá a progressão de regime, então esse indivíduo teria direito à progressão. Essa era a regra geral, tá? Havia duas exceções. A primeira, com relação a crimes hediondos, que aí o sujeito, para progredir de regime, ele tinha 2 percentuais para cumprir. 2/5 da pena se fosse primário e 3/5 da pena se fosse reincidente. Além desses percentuais, que eram os requisitos objetivos, tinha também o preso que cumpria o requisito subjetivo, que era o bom comportamento carcerário. Além disso, ainda tinha havido uma alteração na LEP, e bem recente também, que estabelecia a progressão de regime para presas gestantes. Essa permanece após o pacote anticrime, então nós vamos analisar a progressão de regime a partir do pacote anticrime, tá? A progressão de regime, ela vem estabelecida no artigo 112 da LEP. Então, eu peço que vocês peguem a Lei de Execuções Penais, Lei 7210 de 84, artigo 112, para acompanhar aqui comigo a aula, tá? O artigo 112 da LEP vai nos dizer o seguinte: a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso estiver cumprindo ao menos, e agora vem os percentuais diferentes de cumprimento de pena, de acordo com a nova lei, né, o pacote anticrime. O caput não nos diz nada de diferente que a gente já não saiba, né? A pena privativa será executada de forma progressiva, isso porque o nosso sistema é o progressivo, vocês já sabem disso, né? Então vamos lá, inciso 1 do artigo 112 da LEP. 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então vamos lá, 16% é a regra que nós já tínhamos anterior, né, ao pacote anticrime. Então, nós já tínhamos 16% da pena que correspondia a 1/6 da pena. Então, continua sendo, se o sujeito for primário e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ele continua cumprindo 1/6 da pena como requisito objetivo para a progressão de regime, tá? Então, permanece 1/6 da pena, 16%, porém, só cabe esses 16% para criminoso primário e cujo crime for cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Então, essa é o primeiro requisito que a gente vai ter na LEP no artigo 112, inciso 1, tá? O próximo inciso, o inciso 2, fala do cumprimento de 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, vamos lá. Inciso 1, 1/6 da pena.
ou seja, 16%, se o criminoso for primário e o crime for sem violência ou grave ameaça à pessoa. 20% da pena, inciso 2, se o criminoso for reincidente e o crime for cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Inciso 3, muda o percentual, 25% da pena, agora se o sujeito for primário e o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, 16% se for primário sem violência ou grave ameaça e 25% se for primário e o crime for com violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Inciso 4, 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Então vamos lá, o inciso 2 falava em 20% se o sujeito for reincidente e o crime for sem violência ou grave ameaça à pessoa. Já o inciso 4 coloca 30% se o criminoso for reincidente e o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Seguindo o inciso 5º, 40% da pena se o condenado for condenado, então, pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário, tá? Então, nós vamos ter 40% de percentual de pena para o criminoso cumprir se ele tiver cometido o crime hediondo ou equiparado, tá? Mantém a lei, portanto, os 2/5 se o criminoso for primário. 40% da pena equivale aos 2/5 que nós já tínhamos antes da lei do pacote anticrime, então permanece esses 2/5 da pena para o indivíduo cumprir se ele for primário e o crime cometido por ele for hediondo, né, ou equiparado a hediondo. Aonde que estão previstos os crimes hediondos ou equiparados? Na Lei 8072 de 1990, chamada Lei dos Crimes Hediondos, tá? Continuando a leitura do 112 da LEP. Inciso 6º, 50% da pena se o apenado for. E agora, presta atenção porque o inciso 6º ele tem várias alíneas, tá? Alínea A. Condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. A gente ainda não viu o livramento condicional, então por hora vocês têm que saber que se o indivíduo cometeu crime hediondo ou equiparado e esse crime tem resultado morte, tá? E o criminoso for primário, ele vai ter que cumprir 50% da pena. Então vamos voltar. O inciso 4º dizia 40% da pena se o indivíduo for primário e cometer crime hediondo ou equiparado. Agora, se o criminoso cometer crime hediondo ou equiparado com resultado morte e se ele for primário, tem que cumprir 50% da pena. E tá vedado o livramento condicional, depois a gente vai ver do que se trata, tá? Letra B. Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa. A organização criminosa está prevista na Lei das Organizações Criminosas, tá? Estruturada para a prática de crime hediondo equiparado. Então, vamos lá. Se o indivíduo cometer função de comando individual ou coletivo de uma OC, de uma organização criminosa, para a prática de crime hediondo ou equiparado, também vai ter que cumprir 50% da pena para poder progredir de regime, tá? E letra C, condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Pois muito bem, aonde que a gente encontra no Código Penal o crime de milícia privada? Tá no artigo 288-A do Código Penal e diz assim: constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia privada, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos no Código Penal. Reclusão, 4 a 8 anos. Então, no Código Penal, artigo 288-A, tem o crime de milícia privada, tá? Então, se o indivíduo praticar este crime de milícia privada, ele vai ter que cumprir 50% da pena para poder progredir, tá? E aí, seguindo o artigo 112 da LEP, com nova redação conferida pelo pacote anticrime, nós temos o inciso 7º que diz 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime doloso, hediondo ou equiparado, tá?
Então vamos dar uma olhadinha nesse percentual aí. 60% da pena já era os 3/5 que a lei dos crimes hediondos estabelecia anteriormente ao pacote anticrime. Então, o indivíduo que pratica crime hediondo ou equiparado e é reincidente, ele tem que ficar 3/5 da pena para progredir. Nenhuma novidade, permanece 60%. Lembrando que era 40% antes, 2/5 se fosse primário, e agora então 60% se o indivíduo é reincidente em crime hediondo ou equiparado, tá? Seguindo o artigo 112 da LEP, seguimos para o próximo percentual, inciso 8º. 70% o indivíduo vai ter que cumprir da pena para poder progredir de regime. Se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado novamente o livramento condicional. Então, atenção, o indivíduo que for primário e que for condenado por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, vai ter que cumprir 50% da pena para poder progredir. Já o indivíduo que for condenado por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, mas for reincidente, vai ter que cumprir 70% da pena para poder progredir. Em ambas as hipóteses, primário ou reincidente, fica vedado o livramento condicional, que vocês ainda não sabem o que é, mas na sequência das nossas aulas a gente vai trabalhar com esse benefício legal, tá? Aí vem o parágrafo 1º que diz o seguinte, é o segundo requisito. Então, o primeiro requisito é a quantidade da pena, que aí varia de acordo com a situação prevista nos mais diversos incisos aí do artigo 112 da LEP, tá? E o segundo requisito agora, então, está disposto no parágrafo 1º e é o requisito subjetivo, então, que vai dizer o seguinte. Em todos os casos, todos que a gente acabou de falar, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Pessoal, o que já era antes, tá? Então, o indivíduo, além de cumprir o requisito objetivo, que é um percentual da pena, de acordo com o que ele fizer jus nos termos do artigo 112 da LEP, ele também vai ter que ter boa conduta carcerária, né, atestada pelo diretor do estabelecimento prisional. Então, é um requisito de ordem subjetiva e cada indivíduo vai ter o seu comportamento atestado lá, devidamente documentado na casa prisional onde estiver cumprindo a sua PPL, tá? Parágrafo 2º. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada, nem preciso explicar porquê, né? Todas as decisões judiciais precisam ser motivadas, e precedida de manifestação do MP e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Tá? Por hora, a gente tem que saber que a progressão de regime, então, antes dela ser concedida, tem que dar a vista para o MP e para o defensor constituído ou defensor público do indivíduo condenado. Tá? Aí vem o que eu disse para vocês no início sobre a questão da mulher gestante, tá? A Lei 13.769 de 2018 já tinha previsto uma possibilidade diferenciada para a mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Então, essa lei permanece em vigor mesmo após o pacote anticrime. E ela está disposta ali, a alteração dessa lei está prevista no parágrafo 3º do artigo 112 da LEP. Eu peço atenção de vocês para a gente analisar esse parágrafo 3º então, tá? Vou ler para vocês. Parágrafo 3º. No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são cumulativamente: 1. Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. 2. Não ter cometido crime contra seu filho ou dependente. 3. Ter cumprido ao menos 1/8, tá? 1/8 da pena no regime anterior. Então, muda aqui para essas mulheres aqui, essas
mulheres gestante ou responsável, mãe ou responsável por criança ou pessoas com deficiência, muda os requisitos para progressão, muda inclusive o requisito objetivo, tá? Aqui passa a ser 1/8 da pena para essas mães. Desde que, obviamente, elas não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça, não tenham cometido filho contra os seus filhos ou os dependentes, né? E o inciso 4 coloca aqui, ser primária e ter bom comportamento carcerário, o requisito subjetivo tá incluído ali, tá? Comprovado pelo diretor do estabelecimento, esse bom comportamento carcerário. E aí vem o inciso 5º do parágrafo 3º do 112 da LEP, dizendo o último requisito, não ter integrado organização criminosa, tá? Então, para as mulheres, mães, gestantes ou responsáveis por pessoas com deficiência ou crianças, essas mulheres, elas têm requisito objetivo diferente, que é cumprimento de 1/8 da pena, não pode o crime ter sido cometido com violência ou grave ameaça, não pode o crime ter sido cometido contra filho ou dependente, tem que ser essa mulher primária e ter bom comportamento carcerário, tá aí o requisito subjetivo, e ainda não pode essa mulher ter integrado OC, organização criminosa, tá? Se essa mulher não preencher todos esses requisitos elencados no parágrafo 3º e seus incisos do artigo 112 da LEP, ela entra na regra geral do 112 com aqueles percentuais que a gente acabou de falar, tá? Parágrafo 4º diz o quê? O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º. Então vamos lá para a análise desse dispositivo. A mulher está cumprindo a sua PPL, faz jus à progressão de regime nos termos do parágrafo 3º, com esse percentual diferenciado de pena aí de 1/8 e os demais requisitos que a gente acabou de falar, tá? E aí ela comete um novo crime doloso, qualquer que seja ele, ou uma falta grave, qualquer que seja ela, na sequência a gente vai ver o que significa falta grave, revoga-se esse benefício, ou seja, ela passa, embora haja divergência doutrinária, ela passa a fazer jus, então, à progressão nos termos do 112, regra geral, e perde, então, a chance de poder progredir de regime novamente, quando ela vier a progredir novamente, com base nesse parágrafo 3º, tá? É um benefício, se ela cometer novo crime doloso ou falta grave, ela perde o benefício, e aí uma nova progressão de regime somente quando ela fizer jus pela regra geral do artigo 112, ok? Parágrafo 5º, então. Não se considera hediondo ou equiparado para fins desse artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. O que significa isso, pessoal? Esse parágrafo 5º, ele entrou em vigor com o pacote anticrime, tá? A Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor dia 23 de janeiro deste ano. E esse parágrafo 5º nada mais é do que um entendimento que já era, assim, extremamente majoritário na jurisprudência brasileira. Então, o STF já tinha entendimento no sentido de que o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, que a gente chama de tráfico privilegiado, não seria equiparado a hediondo. Vamos dar uma olhadinha lá na Lei de Drogas para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Vamos abrir aqui a Lei de Drogas. Vou abrir aqui no meu computador, vocês abram aí no material de vocês, tá? Artigo 33. O artigo 33 é o que fala do tráfico de drogas. Então, esse artigo, ninguém tem dúvida de que se trata, é crime hediondo, né? Equiparado a hediondo pela Lei dos Crimes Hediondos. Mas esse artigo tem um parágrafo 4º que diz assim: nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, qual artigo 33 da Lei de Drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Então, o que significa, tá? Para nós, tecnicamente, se trata de uma minorante, ó. Os crimes definidos no caput, no parágrafo 1º desse artigo, nesses crimes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. É uma minorante da pena. A pena vai ter uma redução de 1/6 a 2/3, tá? Desde que o agente seja primário, bons antecedentes,
não se dedique a atividades criminosas, nem integre OC, organização criminosa, tá? Esse parágrafo 4º, quando era aplicado para ele esse parágrafo 4º, na prática, o STF entendia, para esse sujeito aqui, que a ele se aplica o parágrafo 4º do 33, tá? Que a gente chama de... é o pequeno traficante, o traficante mula, aquele que... o distribuidor de pequenas porções, aquele que é usado, que paga, o traficante paga para ele um valor X e diz, ó, vai lá e entrega essa droga em tal lugar. Ele é primário, bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, não faz parte da OAC, tá? Esse mula, essa pessoa que é contratada pelo traficante, que vai entrar nessa figura do parágrafo 4º aí, para ele não se utiliza, não é considerado esse tráfico, que a jurisprudência chama de, abre aspas, privilegiado, não é considerado crime hediondo ou equiparado. Esse já era o entendimento da jurisprudência, que agora passou a ser texto de lei, tá? Então, esse parágrafo 5º é isso, é o entendimento da jurisprudência passando a integrar o texto da nossa lei, da LEP, no seu artigo 112, tá? O parágrafo 6º diz o seguinte: o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão de regime de cumprimento de pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Vamos ver se vocês conseguem compreender isso. O sujeito está lá cumprindo a pena e contando o tempo para conseguir juntar a fração de tempo necessária, de acordo com o 112, para progredir de regime. Pois bem, pratica uma falta grave, tá? Vocês ainda não viram falta grave, mas eu posso antecipar para vocês que o sujeito que é pego com um celular dentro da cela pratica uma falta grave. Então, nosso amigo craqueicinho é encontrado na cela com um celular, tá? E aí é feito todo o procedimento da falta grave. O que acontece? Qual é a consequência para ele? Essa falta grave interrompe o prazo que ele já estava contando para progressão de regime, tá? E recomeça a contagem, mas claro que não se usa para essa contagem a pena que já foi cumprida. Então, ele está ali cumprindo a pena e contando o prazo para progredir. Esse prazo ele perde, né? Então há uma interrupção desse prazo e o novo prazo começa a contar da pena remanescente, da pena que ele ainda tem para cumprir. Então, se ele estava lá, tinha 15 anos de pena para cumprir, tá? Ele estava lá, tinha cumprido, vamos dizer, menos de um sexto, mas estava ali contando o tempo para poder progredir de regime. E aí ele é pego o celular na cela, esse tempo que ele já estava cumprindo, ele perde. Começa no dia da falta grave, reinicia um novo marco, um novo período para ele poder progredir. Mas aí esse tempo que ele já ficou preso, então a gente desconta, né? E se ele já ficou preso um ano, nós temos então, ele tinha 14 anos. Aí nós vamos começar a contar a fração nova pelo período dos 14 anos. E não desprezando esse um ano que ele já tinha cumprido, já tinha contado tempo para progredir. Me faço entender? Então é isso, no material de vocês têm isso no item 4.4.1, tá? Os requisitos para progressão de regime do fechado para o semiaberto e na sequência progressão de regime semiaberto para o aberto. Então, como que funciona a progressão do regime semiaberto para o regime aberto? Na LEP está prevista essa progressão nos artigos 113 a 115. Então, o indivíduo que já está no semiaberto, já progrediu do fechado para o semiaberto, para progredir para o aberto, aí nós temos novos requisitos previstos na LEP. O artigo 113 dispõe o seguinte: o ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação do seu programa e das condições impostas pelo juiz. Vocês já sabem que o regime aberto é baseado no senso de disciplina e responsabilidade do apenado, né? E vocês já sabem que esse regime aberto é cumprido na casa do albergado ou estabelecimento similar, que não tem muros, cercas e grades, então precisa que o indivíduo esteja apto, né, a progredir para esse regime aberto,
que seja analisadas as condições dele no caso concreto, mas então o juiz, essas condições estão no artigo 114 que o juiz da VEC vai analisar. O que diz o 114? Somente poderá ingressar no regime aberto o apenado que estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Ninguém vai para o regime aberto se não estiver trabalhando ou não puder demonstrar que pode fazê-lo de forma imediata. Como é que faz isso? Como é que prova que tem condições de trabalhar de forma imediata? Através de uma carta de emprego, né? O indivíduo pode ser fornecido para ele uma carta de emprego, do empregador, né? Algo que diga para o juiz que se ele for para o regime aberto, o empregador vai contratá-lo imediatamente, já serve para o juiz determinar, aceitar então essa progressão de regime do semiaberto para o aberto. Além disso, inciso 2, apresentar pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime. Foi o que eu falei para vocês agora no início, né? Antes mesmo de ler o artigo 114, tá? Parágrafo único, poderão ser dispensados do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 dessa lei. Quem são as pessoas que poderão ser dispensadas do trabalho, portanto? As pessoas que têm direito à prisão domiciliar. Estão lá no artigo 117 da LEP, tá? E o artigo 115 vai dizer: o juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias. Aí tem condições, então, regime aberto tem que trabalhar, o juiz vai ter que analisar pelos antecedentes e pelo resultado dos exames a que o indivíduo tivesse sido submetido durante o cumprimento da pena, fundados indícios de que ele tem esse senso de autodisciplina e responsabilidade para poder ir para o regime aberto. E além disso, então, as condições gerais e obrigatórias. Permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga. 2. Sair para o trabalho e retornar nos horários fixados. 3. Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial. E 4. Comparecer a juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado pelo juiz da VEC, tá? Então é isso. No material constam algumas questões importantes para vocês fixarem, tá? E além disso, vamos ver aqui no material de vocês o que mais que é importante. O artigo 116 da LEP, que diz o seguinte: o juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício a requerimento do MP, da autoridade administrativa ou do próprio condenado, desde que as circunstâncias assim recomendem, tá? Então, o indivíduo que está preso no regime aberto, cumprindo já a pena, foi transferido para o regime aberto porque progrediu de regime, vai ter que cumprir aquelas condições que a gente acabou de falar, que estão lá no artigo 115 da LEP, né? E além disso, então, essas condições poderão ser revistas nos termos do artigo 116, ok? Em seguida, volto aqui para a gente ver se tem alguma dúvida, para eu postar para vocês alguma questão mais pontual. Mas a progressão de regime em si, era isso que a gente tinha para conversar, ok? Vejo vocês em seguida.